de ter participado desse prêmio, somente por isso já valeria, mas o prêmio em si é um reconhecimento da empresa que se dedica, que quer fazer um trabalho diferenciado e vale a pena, com certeza vale a pena toda a empresa participar do processo, pelo crescimento, pelo ganho e também pelo prêmio, lógico, né? Que é uma certificação de que a gente está no caminho certo. E até no discurso lá a gente brincou, mas que é uma verdade, que é rumo a 250 pontos agora, porque nós ganhamos na categoria de 125 pontos, que é inicial, são primeiros passos, né, para a excelência, e agora rumo a 250. Então, eu acredito que todas as empresas deveriam participar, e não é só uma empresa grande. Quando a gente entrou, a gente tinha essa dúvida. Todo tamanho de empresa, qualquer tamanho, qualquer segmento pode participar e vale muito a pena. Algumas coisas que a gente percebeu que mudou muito aqui na empresa foi a questão de indicadores, até porque quando nós fomos fazer o diagnóstico, a gente tinha visto uma pequena falha no acompanhamento dos resultados. Então, assim, você mapear o processo e criar indicadores para medir o processo é muito importante, mas você aferir os resultados e fazer esse acompanhamento posterior é uma coisa que dá um resultado diferente. Então, assim, por mais que você fale, eu vi um defeito, uma falha, vou criar um plano de ação, vou fazer um planejamento e vou melhorar aquilo. Quando você faz um acompanhamento real do resultado, você percebe que aquilo é diferente. Então você mede o resultado com um grau de eficiência e você acompanha novamente aquele resultado depois de um tempo. Então isso a gente não fazia muito e fazia muita falta, porque na realidade você acaba não tendo direcionamento para um pós plano de ação. Você agiu, né, de acordo com aquilo. Então quando você termina o plano de ação, e aí? Teve resultado? Quais foram os resultados? Eu posso melhorar esses resultados? Então a gente ficava com um resultado muito curto. Então não tinha um resultado a longo prazo, o que eu quero para 6 meses, o que eu quero para um ano, o que eu posso melhorar daqui a 2 anos. Então isso mudou muito, porque hoje a gente tem um processo bem mapeado, com acompanhamento bem diferente mesmo, e uma medição de resultados totalmente sem comparação. E indicadores também, a gente tinha uma dificuldade muito grande de indicadores, a gente não sabia exatamente o que medir e para que medir. Então, assim, a gente fazia algumas medições, acompanhava, mas não sabia exatamente o que aquele resultado poderia fazer para a empresa. Então, isso foi muito bacana, a gente viu isso e acompanhou. E uma outra coisa também muito importante é dividir o foco da empresa. Às vezes eu percebo que muitas empresas, era no nosso caso também, a gente já tinha algumas coisas em outros campos, né? Social, o campo mesmo ambiental, a gente já trabalhava com isso, né? Mas não de uma forma setorizada e segmentada como a gente aprendeu a trabalhar com essa consultoria, né, que na realidade dá todo um diagnóstico, faz todo um acompanhamento e a gente acaba sendo estimulado a melhorar nesse sentido. Então, as pessoas acompanham muito o resultado financeiro. Então, todo mundo tem. Se você pedir qualquer empresa, eles vão ter resultado financeiro. Mas quando você parte para o campo de resultado social, resultado ambiental, o resultado até de colaboradores, as pessoas não têm esse número. Foi uma coisa que eu percebi com a nossa empresa e com outras empresas que a gente conversou. Então, isso foi muito importante, porque hoje a gente não mede só os números financeiros. Então, a gente tem uma medição de outros setores da empresa que são muito importantes também, entendeu? Muito significativos para a empresa. Então, para mim, sem sombra de dúvida, esse foi um dos maiores ganhos. Fora também a maturidade, né? Que a gente vai ganhando uma maturidade de gestão, uma forma de ver as coisas, como as coisas acontecem dentro da empresa de uma forma diferente, né? Olhando o todo. Então você acaba deixando de olhar só para contas a pagar e receber e começa a ver a empresa de uma forma mais com um fluxo, né? Que um sistema, que uma coisa depende da outra. Na minha opinião, acho que todo mundo vai entender, é a seguinte: o prêmio é muito importante, é maravilhoso se você ser certificado de um trabalho que você fez, é um reconhecimento, então é muito bacana. Mas pra gente, eu indico para todo mundo que puder e quiser participar, que assim, vale muito a pena. É um processo trabalhoso que envolve a equipe, que você tem que se dedicar, com certeza, mas vale a pena, porque é um processo que muda a empresa, muda a gestão da empresa. Então a gente fala que tem o antes e o depois do prêmio, porque antes do prêmio você faz de forma descompromissada. Então, com o prêmio, quando você entra para concorrer ao prêmio, você se compromete de uma forma diferente, né? E te força a buscar os resultados, a acompanhar e fazer o processo direitinho. Então, quem não tem uma gestão ainda muito bacana e quer melhorar, é o ponto ideal. Eu aconselho muito a participar do prêmio, porque eu brinco que nós entramos pelo diagnóstico, o prêmio foi consequência, porque o diagnóstico é perfeito, ele te dá tudo que você pode melhorar, tudo que você
já é bom, mas que ainda pode ser melhor, e tudo que você realmente precisa focar. Então tem coisas que você vai estar no vermelho, que você fala, nossa, eu preciso melhorar muito nisso. E é uma oportunidade gratuita. Então, assim, pelo Sebrae, por exemplo, foi como funcionou. Nós fomos fazer o diagnóstico pelo Sebrae com todo o apoio, toda a assistência, o pessoal é muito atencioso, tira todas as dúvidas. E aí fizemos todo o diagnóstico, que já foi um aprendizado, como eu disse, para você parar e pensar a empresa de forma estratégica. E depois vem o acompanhamento, então você procura, você se informa, né, como funciona, quais são as etapas, e depois desse acompanhamento você faz se você for selecionado, você tem essa avaliação, que também é muito boa, é uma oportunidade de tirar as dúvidas, de conversar com os avaliadores, eles são muito acessíveis, muito gentis, muito preparados, profissionais, e depois da avaliação você tem aquela ansiedade, né, e pode ou não ganhar o prêmio, que é o resultado. Mas todas as empresas que participam têm um diagnóstico, então isso é muito interessante. É uma visão de fora da sua empresa, mas de forma profissional, e assim, com certeza seria uma consultoria muito cara, bem cara, valiosa, vale cada centavo, mas assim, seria uma consultoria cara para quem não pode pagar ou né, tá pensando em começar nesses passos aí, e te garanto que vicia. Depois do 125 vem 250 e assim por diante. Mas fica a dica aí, todo mundo que puder participa porque vale a pena.